eu te dissesse que dá para resolver todas as questões de filosofia e sociologia da sua prova do Enem usando um método rápido e objetivo? E se eu te desse essa notícia de que você não precisa mais ficar lendo todos os diálogos de Sócrates, ou então ficar horas tentando interpretar aqueles textos complexos de Tomás de Aquino, você acreditaria em mim? Oi, o meu nome é Hanna, eu sou professora de Filosofia e Sociologia para o Enem e hoje eu tô aqui para te apresentar uma grande oportunidade. Durante muito tempo, vi vários alunos perderem a sua aprovação no Enem por acharem que Filosofia e Sociologia eram disciplinas que não caíam na prova. Ou então, quando sabiam que essas questões caíam na prova, eles achavam que o conteúdo era muito complexo, muito denso, muito viajado e por isso preferiam nem estudar, deixar para estudar de última hora ou então nem passar o olho nas disciplinas de Filosofia e Sociologia. Hoje eu quero te provar que esses dois pensamentos estão errados. O primeiro eu te provo mostrando dados. Nos últimos 4 anos, a média de questões que poderiam ser resolvidas usando conceitos que nós aprendemos em Filosofia e Sociologia foi de 18 questões. Além disso, de acordo com analistas da prova, Filosofia é o conteúdo que mais vem crescendo em número de questões na prova do Enem. Agora, para resolver esse segundo mito, eu desenvolvi um método. Isso mesmo, um método que vai fazer você gabaritar na sua prova de Filosofia e Sociologia usando ideias centrais e conceitos chaves. Nada de horas e mais horas estudando assuntos complexos demais. Eu vou te mostrar um jeito de prever a resposta certa na sua prova. Ficou na dúvida de como funciona? Acha que essa promessa é boa demais para ser verdade? Então calma aí que eu vou te provar como que é possível fazer isso acontecer. Nos últimos anos, eu me dediquei a facilitar a sua vida. Criei um método que te ensina a resolver rapidamente questões de filosofia e sociologia usando esquemas bolados por mim, que vão te ajudar a prever quais conceitos vão ser usados na sua resposta dependendo do conteúdo. Este método já foi testado e ele funciona em mais de 10 conteúdos de filosofia e sociologia. Mas hoje, para te provar que isso funciona, eu quero que você veja comigo como ele pode ser aplicado em uma questão de Aristóteles. Vamos lá, porque eu quero te mostrar como que isso funciona. Eu vou usar aqui como exemplo Aristóteles. Então, eu vou te apresentar como que esse esquema que eu desenvolvi funciona usando questões de Aristóteles. Presta atenção aí na tela. Olha lá. Primeira coisa é que você percebe que é um esquema super objetivo com palavras-chave e conceitos gerais. O que deixa muito mais fácil você observar e gravar aquilo que realmente é necessário. Então, a primeira coisa que fica em evidência é que a gente vai falar aqui sobre Aristóteles, né? Concordam comigo? Aristóteles está bem em evidência. E quais são as palavras relacionadas a ele aqui no nosso esquema? Primeira coisa, teoria das causas. Bom, teoria das causas. Joia. Em seguida, palavras-chave que nós precisamos ter em mente quando pensamos em Aristóteles. Ação humana é um termo muito importante, a conduta do homem, aquilo que nós fazemos, relacionado à felicidade. Para Aristóteles, a felicidade é a causa final das nossas ações. Então, tudo que nós fazemos está visando a felicidade, tem a felicidade enquanto objetivo. Essa felicidade ela pode ser alcançada por 2 vias e preferível que essas 2 vias aconteçam concomitantemente. Quais são elas? Por via da ética, da prática individual, daquilo que você faz, das suas ações que te conduzem para a felicidade. Para uma ética ser considerada aquela ideal para alcançar a felicidade, ela tem que ter o quê? Ela tem que ser virtuosa, uma ética, uma conduta virtuosa. O que é uma conduta virtuosa? E aí a gente acrescenta aqui, uma conduta virtuosa é uma conduta racional. Outro termo importante para o nosso esquema. Então, uma conduta virtuosa que visa sempre a justa medida. É essa conduta que nos levaria para a felicidade. Por outro lado, a conduta ou a prática que nos faria alcançar a felicidade coletivamente é exatamente promovida pela política, que seria essa ciência acima de todas as outras. A política, ela está sempre visando o bem comum, ou seja, aquilo que é coletivo, a felicidade coletiva.
porque afinal de contas, para Aristóteles, o homem é um ser social. Se ele é um ser social, ele é um animal social, então quer dizer que ele precisa viver de maneira harmoniosa coletivamente. Essas são as palavras às quais você deve se atentar, caso você veja nas suas opções de questão de Aristóteles. Da mesma maneira, existem algumas palavras das quais você precisa fugir, caso você veja em uma questão de Aristóteles. Quais são elas? E a gente está aqui com um grande X vermelho para apontar. Primeira, democracia. Tá fazendo uma questão de Aristóteles, viu lá na opção democracia, corre. Ou então lê de novo para ter certeza do que está dizendo. Democracia é uma palavra alerta. Como também a noção de divindade, de sobrenatural, né, dos deuses. É uma noção que você também precisa fugir caso você veja em uma questão de Aristóteles. Ok? Hanna, você não me explicou nada, você não me explicou o conteúdo, eu ainda não sei nada sobre Aristóteles. Calma, meu querido, relaxa. Presta atenção nessas palavras, foca nessas palavras. E agora você vai identificar nas questões da prova que as respostas certas, elas sempre vão contemplar termos que estão presentes nesse esquema. Tá duvidando? Eu vou te mostrar. Olha só essa questão aqui que eu quero te mostrar. Eu nem vou ler o texto com você. Não é porque eu não gosto de ler texto. Eu acho que é muito bom, inclusive, ler textos. Mas pro propósito que eu tenho aqui, a gente não vai ler o texto. A gente vai ler o enunciado e ver as opções. O enunciado diz o seguinte: no fragmento, Aristóteles, ou seja, você já sabe que está dentro daquele esquema que eu acabei de te mostrar, promove uma reflexão que associa dois elementos essenciais à discussão sobre a vida em comunidade, a saber, qual que é o seu serviço agora? Eu fiz o trabalho difícil, gente. O seu serviço agora é olhar para essas respostas e procurar dentro dessas respostas aquilo que nós já vimos no esquema. Eu vou te dar 2 segundos para você fazer isso, tá? Olha aí para o esquema. 1, 2. Agora, olha para as respostas e procure qual resposta tem mais palavras, contempla mais conceitos presentes lá no nosso mapa mental. 1, 2. Vamos ver comigo? Vou ali olhar junto com você. Primeira opção, já aponta pra gente 2 termos que estão presentes no nosso esquema. A gente já tem aqui ética, tá lá? Tá lá. Política, tá lá? Também tá. Eudemonia, também tá lá? Também tá lá. Ou seja, nós temos aí uma opção muito provável para ser a opção correta. Letra B. Gente, tem retórica no nosso esquema? Não. Tem linguagem? Discurso? Não tem. Letra C. Tem metafísica? Não. Tem ontologia? Não. Percebam que eu estou focando nos conceitos e não nas palavras em si. São os conceitos presentes na opção. Letra D. Tem democracia? Na verdade tem democracia, mas a democracia está lá presente com um X. Ou seja, duvide das opções de Aristóteles que tem essa palavra democracia. Então eu já vou aqui, ó, quando cortar. Estranho. Tem sociedade? Até que tem. Quando fala que o homem, né, é um animal social, mas tem esse democracia que está evitando. Por último, geração? Não. Corrupção? Também não. Physis? Também não tem no nosso esquema. Olha só, a gente eliminou todas essas opções e ficamos com a letra A, que é a resposta correta. Achou esquisito? Ainda tá duvidando? Calma, que eu vou te mostrar como que isso funciona em mais uma questão. Rapidão aqui, hein, pra gente não ficar muito tempo. Vamos ler esse enunciado falando o seguinte: para Aristóteles, a relação entre o sumo bem e a organização da polis pressupõe que... Então, a gente já sabe que é Aristóteles, que é o assunto do nosso esquema. Vamos ver as opções. Letra A. O bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir os seus interesses? Essa noção de indivíduos, que é o conceito presente nessa opção, tá meio esquisita. Não aparece muita coisa de indivíduo ou individualidade no nosso esquema. Vamos para o segundo. O sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Cara, sumo bem, você poderia até flertar com ele, porque em alguma medida ali o bem comum poderia ser associado com o sumo bem. Mas na hora que ele começa a falar de fé, de deuses, a gente se lembra que lá no final do nosso esquema tem um X bem em cima de divindade, não é mesmo? Então, a gente não tá gostando muito dessa letra B. Letra C, política. Política tem, gente. Política, legal. Política tem. É a ciência que precede todas as demais na organização da cidade.
Ó, política tem lá no nosso esquema. Letra D, a educação. Gente, tem educação no nosso esquema? Não tem. Por mais que a gente ame a educação, não tá lá. E a democracia protege as atividades. Cara, democracia a gente já viu que é pra ficar com o olho atento, porque não é uma boa opção ali quando a gente tá falando de Aristóteles. De novo, a resposta correta aqui é a letra C, que é exatamente a resposta que corresponde àqueles conceitos que eu mostrei para vocês no esquema. Sim, gente, acredite se quiser, mas com esse esquema você conseguiria resolver todas as questões de Aristóteles que já caíram na prova do Enem. E foi para você ter acesso a todo esse método e aprender como usá-lo e aplicá-lo na sua prova que eu desenvolvi o curso Socorro Hanna. O seu pedido de socorro ele foi atendido. Nesse curso eu vou te mostrar os esquemas que eu desenvolvi para 10 assuntos de filosofia e sociologia. São 10 aulas explicando cada um dos conceitos, como eles se articulam com o conteúdo e como eles vão cair na sua prova. Vou te contar de quais palavras você precisa fugir e de quais você precisa procurar nas suas questões. Além de disponibilizar para vocês um material com 20 questões estratégicas para você ir treinando a lógica da prova antes do seu Enem chegar. Você não precisa mais ler a Crítica à Razão Pura de Kant. Eu já fiz isso para você. O que você precisa fazer é adquirir as suas aulas para aprender a aplicar esse modelo na sua prova do Enem. Mas você pode estar se perguntando, mas eu não estudei nada de filosofia e sociologia. Será que eu vou dar conta de recuperar esse tempo perdido? Ou então, você deve estar se perguntando, eu tenho muita dificuldade de interpretar. Será que eu vou conseguir mesmo aplicar esse método? E a minha resposta para você é sim! Esse método é ideal para você que quer muito em pouco tempo. Nele eu te apresento 10 esquemas que já estão prontos, além de te ensinar a aplicá-los às questões sem que você dependa completamente da interpretação de textos complexos. Ele já foi aplicado por vários alunos que já conseguiram aumentar a sua média de acertos e aprender muito mais do que aprenderam durante tanto tempo usando um modelo formal. Filosofia e sociologia são assuntos complexos? Calma, respira. Eu facilitei isso para você. Eu mapeei toda a prova do Enem para que você consiga se dedicar àquilo que realmente é necessário e consiga diminuir o tempo gasto nas questões de filosofia e sociologia, aumentando as suas chances de passar no Enem e entrar no curso dos seus sonhos. Percebe como pode ser fácil? Agora que você já viu que o método realmente funciona e que ele pode te ajudar a recuperar todo o tempo perdido, eu vou te dizer que as boas notícias não param por aí. Um curso preparatório de filosofia e sociologia para o Enem custa em média R$300. O meu curso presencial, hoje, atualmente, ele tem um investimento de R$1.100. Mas a proposta do curso Socorro Hanna é prestar socorro em todos os sentidos. Inclusive prestar socorro para você que nesse ano está meio sem grana, mas precisa que esse ano seja o ano da aprovação. Por isso, o investimento necessário para que você tenha acesso a esse método e gabarite na sua prova do Enem é de R$ 79,90. Você está a R$ 79,90 de distância de mudar completamente a maneira como você vê filosofia e sociologia, e eu te garanto que você não vai se arrepender. Olha, sinceramente, se eu pudesse, eu fazia a sua inscrição nesse curso, mas como eu não posso te obrigar a fazer nada, meu amigo, você precisa clicar nesse botão abaixo e mudar completamente seu jeito de estudar. Adquira logo o seu curso para ter acesso a essas 10 aulas, a esses 10 esquemas, mais uma aula bônus chamada O que fazer quando não sabe o que fazer. Nela eu vou te ensinar qual é a estratégia desde o início, desde a leitura do enunciado até a resposta da sua questão, para que você não erre na hora da sua prova. É a sua chance de estudar de maneira inteligente e se destacar na prova do Enem. E se você ainda tem dúvida ou não está totalmente convencido, eu te garanto que você vai mudar de ideia. Comprando seu curso hoje, caso você teste e não goste, nos próximos 7 dias você pode me enviar uma mensagem que você será integralmente reembolsado pelo valor do curso. Agora não tem mais desculpa, você já sabe do que precisa, já sabe o que fazer, eu já facilitei o processo de todas as maneiras possíveis. Agora está na hora de você clicar aqui embaixo e adquirir o seu curso. Eu realmente espero que você aproveite essa oportunidade e aumente consideravelmente as suas chances de entrar no curso dos sonhos.
Te vejo em breve lá no curso Socorro Hana.